de uma nova pessoa, né? Eu acho que não vai acontecer tão cedo. É verdade, mas tem que pensar também que eles deixaram uma grande estrela embora, né? Às vezes tá sobrando aí esse valor que seria pra esse Quem que é a famoso. grande estrela? A grande estrela que inclusive saiu dos domingos, depois foi pra reportagem, né? Tá meio perdido ali, mas ele deu entrevista e falou que tem rusga com outro apresentador da Record. A gente tá falando aqui dele que ficou super. Eu vou falar assim, ele se popularizou muito no Balanço Geral lá em 2006, 7, 8, por aí, né? Depois ele teve um programa dele diário nas tardes da Record TV. Saiu porque o programa não tinha boa audiência. Voltou, ficou mais uns 10 anos ali quase apresentando o Balanço Geral. Foi para os domingos da Record, estourou, mudou, fez formatos de programas de TV se modificarem, né, pra conseguirem chegar ali perto do que ele marcava no Ibope. Arrumou briga com a direção, foi rebaixado, virou repórter e saiu da emissora. Nós trouxemos a notícia aqui, a gente tá falando dele, Geraldo Balança! Ele fez uma revelação, né? Ele deu entrevista. Inclusive, Geraldo tá com a agenda super cheia, né? De entrevistas. Ontem ele tava no Sensacional. Depois ele tava no The Noite com o Danilo Gentili. A semana passada, né? No domingo, ele tava no jogo. Nessa semana, no começo da semana, no domingo, ele tava no jogo dos pontinhos, pedindo emprego, né? Pro Silvio Santos. A gente chegou a comentar aqui no nosso programa. Porém, entretanto, todavia. Ele disse que existe uma rusga com um apresentador. Tem um conflito, um suposto conflito com um apresentador. O que acontece? Ele falou ontem, em entrevista ali no Sensacional da Rede TV, sobre um suposto conflito com um apresentador da Rede Record. Ele disse que não é amigo desse apresentador. Não são amigos. E olha que eles participavam daquele amigo secreto, né, da Record. Aquele amigo secreto Coisa ali mais pataguada do... é a torta de climão anual que eles fazem. É uma maravilha. A pessoa dá uma viagem e ganha uma saboneteira. Saboneteira é a especialidade do Papo de TV. Ó, é ele que deu entrevista no Danilo Gentili, como você falou. Ele fez essa revelação sobre o Rodrigo Faro na Kátia Fonseca, tá? Ele conversou hoje com a Kátia, falando sobre essa situação, né? Sobre o Rodrigo Faro. Na primeira caixa aí, ele foi desafiado a eleger entre vilões e mocinhos alguns profissionais que cruzaram na sua trajetória na televisão. E aí, meu amigo, o Geraldo Luiz simplesmente decidiu falar sobre a relação dele com o Rodrigo Faro. Abre aspas, o Faro não é meu amigo, não frequenta a casa dele e ele não frequenta a minha, mas é um cara que eu respeito e poderia ter feito uma ligação pra mim da mesma forma que a Xuxa e a muita gente que eu não esperava fizeram quando eu fui demitido da Record. Ele ainda criticou o fato de Rodrigo Faro ter adotado um estilo parecido com o dele. E ele falou o seguinte, olha, ele estava contando histórias, quando acabava, começava todo mundo a fazer igual. Não dá pra ser assim. Se eu for fazer aquilo que o Celso Portiolli faz, eu vou me lascar, porque eu não tenho talento pra comandar aquele game com aquela alegria. Respeito o Rodrigo, acho que ele é um tremendo profissional, mas ficou enfraquecido porque iniciaram as comparações. Faro, seu talento não é para contar histórias. Caramba, ele foi direto e reto ali, né? Agora não deve mais nada a ninguém, né? E aí ele realmente abriu o lavageiro, né? Sim. Mas assim, ele que tá criticando a Geraldo Luização da televisão, que essa é a grande verdade. O Geraldo Luiz fez o formato do Domingo Show e todo mundo começou a copiar. Essa é a grande verdade. Até o Luciano Huck faz meio que isso hoje lá no Domingão, né? E não é à toa que o formato que o Geraldo Luiz apresentava vencia a Globo todos os domingos. Era a dor de cabeça do Boninho. Tentou todo tipo de programa, perdia pra Record. Só quem que inventou de tirar o Geraldo Luiz do ar? A própria Record, por conta de vaidade, né? Porque o Geraldo aproveitou o horário ao vivo para criticar alguma coisa ali que ele não gostou,
foi tirado do ar, do ao vivo, né? Começou a ser gravado, depois terminou o programa e foi jogado na lata do lixo. Eu acho uma pena, eu falo sempre isso aqui, porque eu acho que, assim, depois de Gugu, Faustão, aquela guerra ali dos anos 90, anos 2000 na televisão, quem veio e deu uma revolucionada mesmo naquele horário de domingo, por mais que eu não gostasse do tipo de programa que ele faz, porque são matérias muito longas, matérias muito cansativas, eu não gosto desse tipo de enrolação, ele conseguiu bater a Globo de uma forma como a Globo não apanhava há muito tempo. Então, assim, ele deu sim uma modificada na audiência da emissora e isso levantou o Ibope da emissora como um todo, né? Eu acredito que tem uma falta de reconhecer isso, né, por parte da Record, porque ele ajudou sim a aumentar a audiência da emissora, principalmente do Rodrigo Faro, que vinha logo depois, né? Exatamente, eu concordo com isso. Eu achei que por mais que tenha rolado toda aquela confusão ali com a diretoria, com o bispo da Rede Record, faltou um pouquinho de bom senso também. E por que eu digo isso? Porque o Geraldo, ele cresceu muito o Ibope da Record, e depois, assim, que a Record começou a propositalmente avacalhar com o programa dele, a gente não viu, né, Ítalo, absolutamente nada parecido. A Record não conseguiu manter aqueles índices de novo. O Domingo Show com o Geraldo, por mais que as pessoas falem mal de certa forma, ele fez com que a Globo mudasse a programação e que o SBT mudasse a programação. Ele, por muitas vezes, liderava no Ibope, coisa que era raríssimo de acontecer depois que a Record tirou o programa do ar. Na verdade, nunca aconteceu depois que a Record tirou o programa do ar. A gente começou a ver o quê? Um Domingo Show completamente gravado, sem plateia. O Geraldo aparecia raramente ali num telãozinho, um espacinho pequenininho, né? Pra fazer ali umas cabeças ou outras. Ele era 100% gravado. Depois pararam de mostrar o Geraldo. Depois colocaram série no lugar e nunca mais a emissora voltou a ter aquela audiência. Sendo que é aquilo, né? Ele reclamou no ar, acredito que tenha reclamado também pelos bastidores que estavam contando as matérias. E digamos assim, se o cara tem esse potencial todo pra fazer a emissora, que geralmente fica no terceiro lugar, ir pro primeiro, ele precisa ser ouvido também. E agora tá aí a briga de bispos, né, que se tivessem mantido o programa no ar, muito provavelmente hoje daria um sucesso. Eles teriam um domingo muito mais forte, muito até do que o próprio SBT tem. Afinal, deu dor de cabeça pro Domingo Legal, que começou a repensar os formatos ali. Agora, a Record entregou de bandeja o domingo pro SBT e pra Globo, enfim, pra outras emissoras aí, só arrumando essa confusão com o Geraldo Luiz. Agora, me surpreendeu essa aspas dele falando do Rodrigo Faro, né? Eu acho que assim, o Rodrigo pode ter recebido, não dá pra colocar tudo na conta dele também, mas ele pode ter recebido essa ordem da Record, né, de dar uma continuidade, tipo assim, Rodrigo, nós não temos mais o Geraldo, então você vai ter que fazer um formato um pouco parecido com o dele pra gente tentar alavancar a sua audiência. E é o que o Geraldo falou, né, não dá certo, não tá dando certo. Até porque eu acho que o diferencial do Geraldo hoje, eu não sei se o Ítalo concorda comigo, e é uma coisa importante até pra gente pensar, poucos apresentadores hoje pensam a importância de sair um pouco do estúdio. A gente ainda vê a Eliana fazendo externa, eu acho que é a única, né? Porque o Faro não faz mais externas, ele manda um repórter. O Portiolli raramente faz externas, esses programas não tem mais externas. E o Geraldo sempre ia fazer, né? Isso eu acho que é um diferencial também. E assim também, né? Tem aquela externa que. Eu vou falar a verdade aqui, que me irrita um pouco, que é fulano viaja para conhecer as cataratas, fulano viaja para casa de tal famoso. Sabe, eu acho assim, tudo bem, beleza, que é bom ter às vezes, mas virou apenas isso, virou só isso, né? Vamos só colocar isso aqui, eu acho que tá muito preguiçoso, sabe? Eu acho que é por isso até que a audiência vem caindo, né? Porque o público vai ver outra coisa, vai ver um conteúdo diferente. Claro que fica muito fragmentada essa audiência, que cada um vai para onde prefere mais, os streamings, né? Não é uma coisa fixa só, mas sim, eu acredito que falta esse diferencial, né? Entregar um pouquinho mais de um conteúdo diferente e não ser cada
domingo que passa aquela mesma coisa, só que com pessoas diferentes. Vai visitar a mansão de fulano, né? Vai conhecer a fazenda de fulano, sabe? Eu não acho que isso seja mais tão interessante quanto era no passado, sabe? É verdade, eu acho que antes tinha um diferencial, mas ainda é importante, né? Mostrar o apresentador também tendo outras vertentes, indo lá mostrar as histórias, eu acho que isso é bem bacana também. Por exemplo, eu elogiei, acho que foi ontem aqui, né? A Eliana indo no Paraguai mostrando curiosidades, eu acho que isso é super legal, é super bacana. E ela se destaca sendo uma das únicas que fazem isso. E o Rodrigo Faro acaba ficando ali no arzinho condicionado, né? Precisa repensar um pouco melhor isso. E então o Geraldo Luiz, que tá dando muitas aspas, hein? Geraldo tá abrindo o jogo ali e falando algumas coisas que antes a gente nem imaginava, e dessa vez falou que ele não é amigo do Rodrigo Faro. E cobrou, se né? Cobrou. Cobrou uma chamada que a Xuxa ligou pra ele, mas o Rodrigo Faro não. Pra tu ver como é que tá o nível, né? Apesar que agora também, né? Eu não ia querer uma ligação do Rodrigo Faro. Pô, o cara foi desligado. A gente valoriza quem ninguém manda um zap. Um zap, Não uma mensagenzinha ali. É. Né? Gostei de ter trabalhado com você, Sim. poxa. Né? Mas aí o Rodrigo Faro deu uma de Rodrigo Faro, né? Porque tem aquelas pessoas que trabalham anos e anos com você. Aí você é mandado embora e não te ligam. É, gata. Bom, vamos lá então. Temos mais uma aqui, uma notícia. Tem. Que é, Daniel, envolvendo o homem. Pera aí. Ih, lá vem. Eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, que ele foi dar uma parada no topete. Agora, pensa aqui comigo. Bota aquela música de novo, Maestro Billy.